Tá diferente que hoje, né? Pois é, queridos, é uma alegria muito grande estar vivendo pela primeira vez essa experiência de dividir o púlpito com uma outra pessoa. E não é uma outra pessoa qualquer, né? É o meu filho, é o Dr. Rômulo, médico, anestesista e nutri-endocrinologista, e nós queremos partilhar com vocês essas 4 oportunidades sobre como viver uma vida saudável, olhando do ponto de vista da Bíblia e olhando do ponto de vista da ciência, da medicina. O Rômulo é o meu segundo filho. Ele nasceu depois do primeiro, é claro, né? E ele, desde muito cedo, se interessou, não é? Talvez no ensino médio, se interessou pela medicina, e ele estudou na faculdade de medicina, foi um excelente aluno. Eu sei disso, não é porque ele é meu filho que ele era excelente, mas ele era excelente mesmo, porque ele lá era convidado para monitoria e ele ajudava os professores, então sempre foi muito dedicado. Depois ele fez prova para residência e passou também para vários hospitais para trabalhar, para fazer uma especialização em anestesiologia, e ele conseguiu então chegar no INCA, onde ele ficou durante 3 anos estudando e trabalhando e aprendendo sobre anestesia. E mais tarde, já no ano passado, ele também resolveu e se interessou pela nutrição, pela endocrinologia. Ele então terminou agora recentemente um curso de nutri-endocrinologia. Então ele tem sido um crente fiel a Deus. Ele é membro da igreja, da comunidade Batista do Rio, da CD Rio. A sua esposa, que está aqui, está lá atrás, está em pé lá atrás, a Isabela. Pode ficar em pé um pouquinho, está lá cuidando da Cleo, que é a minha netinha. E a Isabela se batizou esse ano, se converteu a Jesus, e é uma alegria muito grande poder termos aqui a família. Minha filha também está aí, minha esposa, né? Pois é, então é isso. Pode ficar aqui, ó. Pode? Deve. Bem, bom dia. Tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui hoje. É muito fácil, né, ser apresentado pelo seu pai, né? Mas nem sempre é assim. Quando a gente vai falar numa palestra, algum lugar no meio médico, a gente precisa no primeiro slide colocar um pouquinho das nossas características para gerar um pouquinho de confiança. E hoje eu troquei aquele slide todo por essa foto aqui. Eu queria falar um pouquinho para vocês rapidamente quem eu sou e o que são os principais valores da minha vida, né? Aqui está representado o tripé da minha vida. E são 3 pilares. Um é aquela moça bonita que acabou de levantar ali, Isabela. Ela tem sido minha fonte de inspiração, e ela realmente, eu encontrei um tesouro, né? E ela me deu um tesouro 2, que é a Cleo. 6 meses, mais ou menos, atrás ela nasceu. Eu tenho vivido essa experiência extraordinária. O segundo pilar, esse jovem que está aqui do lado, que está aqui à frente. Quando eu era mais novo, na igreja, eu nem sempre fui conhecido como Dr. Rômulo, até porque não tinha formação. Quando eu era bem pequenininho e as pessoas me viam aprontando, falavam: olha lá, filho do pastor Silas. E isso eu carrego até hoje. É um motivo de alegria, não só alegria, mas de honra. Tem sido um referencial para mim, vocês sabem disso. E o terceiro motivo que engloba essa foto é o que a gente está fazendo ali, né? Talvez o bem mais precioso que eu tenha, que é a Cleo, que a gente está entregando ali para Deus. Porque eu tenho tido essa convicção: existe algo muito maior que a medicina, né? Algo que sobrepõe todos esses conhecimentos científicos que a gente tem para viver uma vida realmente saudável. E eu tenho entendido que a gente precisa ter um plano de vida, um plano de saúde, para que a gente possa associar esses conhecimentos de Deus com algumas coisas que a ciência também diz para a gente. Mas qual seria esse plano? Qual é o plano de saúde? Eu acredito que todos vocês aqui tenham algum plano de saúde. Eu tenho o meu, a minha carteirinha. Alguns de vocês provavelmente também tenham um plano de saúde. E o plano de saúde tem algumas características. Ele tem um custo, não é muito barato, a gente sabe disso. Ele tem uma cobertura e ele abrange alguns lugares, enfim, e às vezes até internacionalmente.
Ele tem um livro, sabe aquele livrinho que você guarda, que tem algumas características, exato, um livro que diz algumas coisas sobre o plano. Ele tem um tempo, ele tem um que a gente chama de carência, né? A gente não pode sair utilizando, a gente precisa cumprir uma carência. Essas são as características normais de um plano de saúde realmente. Mas eu, como médico, tenho uma notícia triste para te dar hoje. Trabalhando para todos esses planos, eu tenho entendido que nós não temos um plano de saúde exatamente. Nós temos um plano de doença. Nós normalmente usamos esse plano para alguma ocasião de doença. 95% da utilização dos planos de saúde estão relacionados com algum problema de saúde. E a gente anda com essa carteirinha e muitas vezes a gente nem quer usar, porque significa que a gente tem algum problema. E o que a gente tem pensado é que a gente pode ter um plano um pouco diferente desse que a gente tem, não, pastor? É verdade. Nós viemos aqui não para falar de um plano de doença, mas para falar de um plano de saúde. Vamos falar de um plano de saúde de custo zero, né? Não tem qualquer custo para você, mas teve um custo para Jesus, porque Ele pagou um preço na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter saúde. Saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. Então, esse é o custo desse plano. Qual é a abrangência? A abrangência é completa, é total, não é? É a abrangência universal. Você pode utilizar aqui, em qualquer horário, em qualquer momento, em qualquer país, em qualquer planeta, qualquer lugar que você estiver, você pode usar esse plano. Qual é o livro de referência desse plano? Onde você pode encontrar as informações para a utilização do plano? É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que nós vamos utilizar aqui. E qual a carência desse plano? Carência zero. Você pode começar a usar hoje aqui, não tem que esperar um mês, não tem que esperar um ano, 3 meses. Você pode começar a usar o plano de saúde que nós vamos apresentar para vocês aqui. Exato. Conversando com o pastor e nas nossas caminhadas e corridas, a gente começou a pensar então que a gente podia desenvolver um plano. Na faculdade a gente criava algumas regras para decorar, a gente chamava de mnemônio. Então a gente pegava uma palavra e a partir daquela palavra cada letra significava uma coisa importante que a gente precisava guardar de informação sobre a ciência. E a gente não fez diferente. A gente falou sobre mova, no sentido de estimular a gente a se mover em busca de uma saúde. Mas cada letra daquela palavra significa uma atitude que a gente deve ter. A primeira é movimento. O M de movimento. A gente vai falar hoje pela manhã. Serão 4 palestras hoje pela manhã, hoje à noite e domingo que vem pela manhã e à noite. Hoje a gente vai estar falando sobre movimento, exercício e a importância disso para a nossa vida. À noite vamos falar sobre obstinação, sobre essa vontade, esse desejo, a mudança de hábitos, tudo que envolve coisas importantes relacionadas à Bíblia e à ciência. A terceira, no domingo que vem pela manhã, sobre verdades. As verdades mutáveis, né, da ciência, da medicina, que muitas vezes uma coisa é certa uma hora e outra hora não é, e as verdades imutáveis que a gente encontra na Bíblia. E por último, a base que eu penso hoje em dia que seja a grande responsável pelos nossos problemas e a grande solução para muitos deles, a alimentação. E é sobre isso que a gente vai estar falando. E é sobre isso que o plano MOVA tem o intuito de encaixar as peças à luz do que Deus tem programado e à luz do que a ciência e a medicina pode dizer para que a gente realmente desenvolva uma vida saudável e feliz. Ok, queridos. Então, baseado nisso, vamos começar a falar de movimento. E eu quero afirmar 3 coisas para vocês hoje aqui, baseado na palavra de Deus. A primeira coisa que nós vamos falar, primeiro slide, não é? Deus quer que tenhamos saúde física. Deus quer que tenhamos saúde física. Eu quero chamar a atenção de vocês para um versículo de 3 João, no versículo 2. A Bíblia diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vejam alguns pontos interessantes nesse versículo. Primeiro, é uma experiência de oração, não é? João está falando que ele está orando, eu oro, ele ora, e João tinha uma experiência aprendida com o próprio Cristo sobre oração.
E ele está dizendo que ele está disposto a orar, e ele está orando por quem? Por Gaio. Quem é Gaio? É membro de uma igreja na Ásia, a gente podia dizer uma igreja batista na Ásia, né? E parece ser um homem piedoso, que era hospitaleiro, né? Que tinha uma certa ascendência sobre a congregação, sobre a comunidade que ele participava, né? Então João está orando por Gaio, né? Está orando sobre a saúde de Gaio. E essa é a segunda coisa interessante. Essa é uma oração incomum. Ele ora pela boa saúde física de Gaio. Queridos, muitas orações na Bíblia é para que pessoas sejam curadas de doenças e então possam recuperar a sua saúde. E Deus promete na Bíblia nos dar saúde física também. Em Jeremias 30:17, nós lemos assim: restaurarei a sua saúde e sararei as suas chagas. Mas, queridos, aqui é uma coisa diferente. João está orando por um irmão e pedindo que ele tenha saúde física, pedindo a Deus que dê saúde física para esse irmão. Mas, queridos, há duas questões aqui. Primeiro, Gaio não estava doente. Gaio não estava doente, pelo menos o que se lê no texto não é isso. Ou seja, João está preocupado que ele continue tendo saúde física. Mas é interessante também que João associa essa saúde física a uma saúde espiritual. Ele diz assim, que você tenha boa saúde física assim como vai bem a sua alma. Há uma perigosa tendência nossa de espiritualizar tudo que nós vemos na Bíblia e que nos faz bem espiritualizar. Por exemplo, toda vez que fala em saúde e em cuidado com a saúde, a gente tem a tendência como crente de imaginar que se trata de saúde espiritual, no máximo emocional, mas às vezes descuidamos de pensar que a Bíblia está interessada na nossa saúde física, que Deus está interessado na nossa saúde física. Mas há uma terceira coisa interessante nesse versículo, que João associa o bem-estar geral ao bem-estar físico. Porque João diz assim, então, eu vou orar para que você tenha saúde física, para que tudo corra bem para você. Querido, João está dizendo mais ou menos assim, eu oro para que você tenha saúde física, e se você estiver saudável fisicamente, as outras áreas da sua vida vão ficar legais. Será mais fácil tocar a vida se você tiver saúde. Me lembro daquele jargão de um personagem da televisão que dizia, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E ele falava de saúde física. Deixa eu dizer então, se temos saúde, vamos trabalhar melhor. Saúde física. Se temos saúde física, vamos exercer melhor o nosso ministério na igreja. Se temos saúde física, podemos estudar melhor para as nossas provas e para a nossa atividade acadêmica. Se temos saúde física, podemos ser um melhor pai, uma melhor mãe. Se temos saúde física, podemos servir melhor a Deus. Se temos saúde física, nossa vida emocional e até a nossa vida espiritual serão mais saudáveis. E a quarta coisa que João está falando nesse versículo, ao meu ver, ele está afirmando que a saúde física deve andar paralelamente com a saúde espiritual. Porque ele diz assim, que você tenha saúde física e assim tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, ou seja, assim como vai bem a sua vida espiritual. Então, João está dizendo que você tenha saúde física e que você se preocupe com a saúde física, assim como você se preocupa com a saúde espiritual. Queridos, Gaio era um crente dedicado a Deus, pelo que a gente lê nesse texto que João escreve a ele, essa carta, não é? Assim como todos nós. E nós estamos orando continuamente por uma vida cristã abundante. Vocês vieram aqui hoje de manhã, possivelmente em busca de uma proximidade com Deus, saúde espiritual. Mas, queridos, hoje de manhã, eu não tenho a menor dúvida em afirmar para vocês que Deus está interessado em que, juntamente com a nossa saúde espiritual, nós busquemos saúde física. Então, queridos, eu creio que quando nós buscamos uma saúde espiritual, nos dedicamos à oração, ao estudo da Bíblia, buscamos uma relação com Deus, mas nos descuidamos do nosso corpo, da nossa vida física, eu creio que isso é apenas 50% de obediência. Porque o que Deus está desejando é que nós possamos caminhar com saúde física e também com saúde espiritual e saúde física, porque nisso Deus está interessado. Então,
eu queria que você acreditasse hoje que Deus tem interesse absoluto que você tenha saúde física. Eu creio que nós vamos servir com excelência ao Senhor, não é? Se nós cuidarmos da nossa saúde física também. Deus quer que busquemos uma saúde física. O que você acha com relação a isso? É muito interessante, porque parece que João já tinha uma certa inclinação para ser médico. E ele estava preocupado com a saúde de Gaio. E muitas vezes a gente olha para o médico como somente a resolução das nossas doenças, dos nossos problemas. E esse não é o papel fundamental do médico. Mais do que isso, eu vou contar uma história bem rápida sobre como a minha vida se transformou nesse tempo. Dia 1º de agosto de 1995, há 20 anos atrás, mais ou menos, eu estava jogando futebol perto da minha casa e recebi uma ligação para voltar imediatamente para casa. Meus pais queriam que eu estivesse em casa. Eu já tinha feito aquele caminho ali várias vezes, mas nunca como naquela terça-feira. Eu ia para casa pensando o que eu ia encontrar quando chegasse em casa. 1 ano e meio antes disso, nós tínhamos recebido meu querido avô Herman. Era uma pessoa que eu tinha muito carinho e uma relação muito próxima. Ele tinha sido diagnosticado com um problema de saúde. E a gente então montou uma estrutura dentro de casa, na rua José Higino, 343, apartamento 404, me lembro até hoje. E a gente ficou cuidando dele a cada dia daquele 1 ano e 2 meses, até aquela terça-feira. Quando eu entrei em casa, eu então recebi a notícia. Meu avô tinha falecido. E isso gerou vários sentimentos em mim, muitos. Mas um dos sentimentos era um sentimento de impotência, de incapacidade de poder ter feito alguma coisa por ele. 15 anos depois, como meu pai falou, eu estava dentro do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Após passar por uma faculdade, um estudo muito longo, e ali a gente podia ajudar muito as pessoas. E ali é um colégio de medicina, mas uma faculdade na vida. A gente vê muitas coisas interessantes lá, que nos move a pensar em saúde. Mas sabe, a gente com toda aquela estrutura, a gente conseguia ajudar algumas pessoas, mas muitas outras, elas não existiam. E eu comecei a pensar uma coisa que daqui a pouco vocês vão estar pensando, isso é óbvio, é muito simples. Por que a gente só atua quando a gente está doente? Parece que João estava preocupado ali com Gaio, mesmo se ele está com hipertensão, diabetes ou algum problema de saúde. Ele estava preocupado com a saúde dele, especificamente, independente dele estar doente. E talvez, numa linha do tempo, a gente possa perceber que mais importante do que cuidar somente da doença é a gente agir ali no início, na saúde. E eu tenho percebido que a gente pode fazer isso. Se a gente traçar um plano interessante, verdadeiro, a gente pode viver mais tempo, e a gente pode viver mais de forma mais saudável. O meu lema é sempre a gente envelhecer sem adoecer. Hoje a gente vai sair daqui um pouquinho mais velho, provavelmente algumas horas mais velho, mas a gente pode manter isso de uma forma que a gente não desenvolva certas doenças e que a gente possa ter um corpo realmente sadio, forte e vivo, para que a gente possa se movimentar em direção a um propósito para as nossas vidas. O que você acha, pastor, em relação ao corpo? Coloca um pouquinho mais aí. Mais abaixo? Aí tá bom, Aqui. Pois eu queria que você falasse então sobre a sua percepção de que você estava envolvido com a doença, né? E você resolveu se envolver com a saúde. Né? Exato. É justamente essa transição. Todos os problemas que o meu avô desenvolveu estavam relacionados a algumas causas terríveis. A doença que ele desenvolveu era uma neoplasia. E as principais causas de neoplasia são fumo e cigarro, coisas preveníveis. E estudando, você pode entrar no site do INCA, fala que a baixa ingesta de legumes e verduras e a falta de exercício gerando obesidade. Ou seja, são coisas que estão atreladas à saúde, para que a doença não aconteça. E o meu foco então mudou de ficar só tentando tratar as pessoas doentes. Eu acho isso importante, acho que a gente tem que ter médicos para isso. Mas focalizar um pouco mais na saúde, para que se possa desenvolver uma vida plena e abundante. Pois é, então eu queria falar a segunda coisa para vocês, né? Eu falei que ia falar 3 coisas que a Bíblia
nos mostra sobre a questão da nossa vida e da saúde. Em segundo lugar, eu gostaria de falar que Deus quer que cuidemos do nosso corpo. Eu queria que vocês ouvissem com cuidado o que Paulo fala quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ouçam só. Vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado, onde mora o Espírito Santo? Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira, desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um alto preço? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, versão da Bíblia, a Mensagem. Então, queridos, eu queria falar para vocês algumas coisas. O texto está aí, acabamos de ler. Vamos ver o slide seguinte. Primeiro, Deus quer que nos convertamos ao nosso corpo. Você já se converteu a Jesus? Já. Agora Deus está chamando vocês, e eu vou fazer um apelo hoje para vocês se converterem ao corpo de vocês. Para vocês começarem a dar ao corpo valor, ao seu corpo valor que Deus dá. Você diz, mas eu já dou. Será? Então, queridos, duas coisas eu quero dizer sobre como nós podemos nos converter ao nosso corpo. A primeira, que nós temos que abandonar teologias erradas sobre o corpo. Paulo, quando escreve essa carta, ele está atacando, está orientando, na verdade não está atacando não, mas ele está orientando, advertindo crentes que vieram do paganismo e que não tinham nenhuma noção da necessidade de cuidar do corpo, não é? Então, esses crentes vindo do paganismo adotavam uma tese, que eu já falei aqui em outras ocasiões, que era a seguinte: olha, o importante no homem é a alma, porque a alma é eterna. O corpo é perecível, o corpo vai acabar. Então, eles pensavam o seguinte: olha, se o corpo vai acabar, não tem problema de eu detonar o corpo, é até bom detonar o corpo, porque eu morro logo e a minha alma vai encontrar um lugar paradisíaco, vai encontrar descanso, vai encontrar o repouso que ela quer. Ela está aprisionada nesse corpo, não é? E eu quero libertar a alma, então eu vou destruir o corpo, porque assim, logo eu posso libertar a minha alma. Isso é o que os crentes vindo do paganismo pensavam. Eles se convertem, vêm para a igreja de Jesus, e Paulo quer orientá-los para que eles comecem a valorizar o corpo. E no capítulo 6, versículo 13, Paulo diz assim: ouçam só, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas isso não é desculpa para entupi-lo de comida e sexo. Provavelmente não estamos nos entupindo de sexo, né? Essa é uma coisa que a gente tem todo cuidado, essa é uma área bastante difícil, né? E a gente se cuida muito nisso, protege bastante, né? As pessoas jovens, os casados também. Nós não estamos nos entupindo de sexo, mas e de comida, não é? Então, queridos, se entupir de comida é uma prática pagã. Descuidar do corpo e só pensar no crescimento espiritual é uma prática pagã. Porque o que Paulo está dizendo, as duas coisas são importantes. Então, queridos, converter ao corpo é abandonar essa ideia de que o corpo é desprezível. Importante é a alma. Não é? Eu não vou cuidar tanto do meu corpo, mas vou cuidar da minha alma. Vou orar, vou jejuar, vou vir para o culto, vou ler a Bíblia. E o que mais que você vai fazer pelo seu corpo? Agora, além disso, você precisa também, em segundo momento, adotar uma teologia correta. Uma teologia correta, bíblica, sobre o corpo. E o que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia diz que meu corpo pertence a Deus. Meu corpo pertence a Deus. Diz aí, o corpo, capítulo 6, verso 13, mesmo versículo que citei antes. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Queridos, não podemos pensar como aqueles que não conhecem Jesus, que o corpo lhe pertence. Vocês conhecem um movimento chamado Femem, que é um movimento de mulheres que às vezes desnudam os seus seios e escrevem no seu corpo algumas mensagens para protestar contra algumas coisas.
e elas geralmente fazem protesto contra o aborto, e elas escrevem lá: meu corpo é meu, ninguém manda nele. Queridos, a Bíblia está dizendo que seu corpo não é seu, seu corpo é de Deus. Deus criou o seu corpo, Deus tem um plano para o seu corpo, Deus tem cuidado do seu corpo da maneira como Ele pode cuidar, e você deixa Ele cuidar. E Deus emprestou o seu corpo a você, para você andar com Ele durante o tempo da sua vida aqui na terra. E você vai ter que prestar contas a Deus do corpo que pertence a Ele. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A segunda coisa, queridos, é que meu corpo foi comprado por Jesus. E o texto diz aqui que Deus pagou um alto preço. Um alto preço. Imagine que você compre um cachorrinho de estimação. Muito lindo, né? Já tive um assim. E você comprou um cachorrinho muito caro. Você pagou 20 mil reais por um cachorrinho de estimação. Eu jamais pagaria isso, não é? Vamos imaginar que você pagou um valor assim extremamente sacrificial para você ter aquele cachorrinho daquela raça que você desejava. Você vai com aquela preciosidade para casa. Será que você vai chegar em casa, vai comer uma coxinha, jogar o resto para ele comer? Será que você vai dar qualquer comida para ele? Não importa, não é? Você investiu alto nele. Será que você vai botar um pouquinho de álcool na água dele para ver como é que ele se sente? Não. Você vai procurar um veterinário, você vai procurar as pessoas que entendem e vai dizer: o que é mais saudável? Eu preciso preservar a vida dele, ele custou caro. Sabe, queridos, nós custamos caro para Jesus, ele pagou um preço. E o preço dele não foi 20 mil reais, foi o preço da sua vida, foi o preço do seu sangue. É isso que Paulo está dizendo, não é? Ele pagou um alto preço pelo seu corpo. Então, você precisa cuidar daquilo que custou tão caro para Jesus, o seu corpo. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que meu corpo é a casa do Espírito Santo. Vocês já ouviram isso várias vezes. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente fala isso assim muito facilmente. Agora, será que essa casa que nós estamos deixando o Espírito Santo morar é realmente uma casa que mostra que o Espírito Santo mora nela? Você pode dizer pela sua boca: não, o Espírito Santo mora em mim. Mas será que as pessoas olhando para você, para a sua vida, para o seu estilo de vida, seu modo de viver, seu jeito de ser, será que veem que dentro do seu corpo habita o Espírito Santo? Queridos, o que Paulo está dizendo, ele faz uma pergunta. Era para vocês saberem que o corpo de vocês é morada do Espírito. E quando eu vejo o comportamento de vocês, fico pensando se vocês sabem que o corpo de vocês é morada do Espírito Santo. Imagine que você chegasse aqui na igreja, no domingo de manhã para o culto, e encontrasse umas pessoas sentadas lá atrás, sem camisa, fumando, copo de cerveja na mão, gritando. Você ia ficar irado. Se o irmão Celso chegasse aqui, ele ia lá atrás pegar um chicote e expulsar as pessoas daqui, não é? Porque isso aqui foi construído para ser um santuário de adoração a Deus. E a gente não aceita que as pessoas profanem, que as pessoas façam uso ruim disso que foi construído para honrar a Deus. E o nosso corpo? Será que a gente não está profanando? Será que a gente não está destruindo o nosso corpo com o sedentarismo? Será que a gente não está destruindo o nosso corpo com a falta de descanso, de estresse que a gente às vezes acumula? Será que a gente não está comendo comidas que estragam a nossa vida, o nosso corpo, a nossa vida física? Será que a gente está realmente preocupado de que esse corpo onde o Espírito Santo habita precisa ser cuidado? Porque Paulo diz: é bom que as pessoas olhem para o seu corpo e vejam Deus. Teologia correta para o corpo. Deus quer que cuidemos do nosso corpo. Agora, queridos, em terceiro lugar e último, a terceira afirmação que eu quero fazer: Deus nos deu um corpo para nos movimentar. Deus nos deu um corpo para nos movimentar. Eu fui lá para o livro do Gênesis e encontrei 2 versículos. Primeiro, Gênesis 1:28, que diz assim: disse Deus: sejam férteis e multipliquem-se. Capítulo 2, verso 15. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
O homem não tinha pecado ainda. O mundo era perfeito. Mas Deus deu atividade física para o homem. Deu movimento. Primeiro, dizendo para ele se multiplicar. Não é? Vocês sabem que para se multiplicar precisa ter relação sexual. E relação sexual, ninguém faz paradinha assim. Tem que gastar energia. E muita energia. Às vezes as pessoas suam, principalmente quando são mais jovens, fazem um esforço grande, né? Então, é preciso gastar energia para a vida sexual. E tem gente que chega a um ponto com aquela pança enorme assim, ela não consegue ter sexo, porque não consegue ter vigor. Às vezes a esposa está decepcionada, não tem energia, não tem saúde para isso. Paulo está dizendo assim, a Bíblia está dizendo, olha, Deus mandou você ter atividade. Primeiro para o sexo. Segundo, ele mandou cuidar do jardim. Mandou cuidar do jardim, arar o jardim. Sabe, queridos, o jardim do Éden não era o jardim da sua casa não, devia ser muito grande. Tinha animal de todo tipo lá. Diz, cuida disso aí, Adão. Que? Vá ter trabalho. O mundo era perfeito, mas o homem precisava se movimentar nesse mundo perfeito. Precisava se exercitar. Então, queridos, eu estou convencido que Deus nos deu braços e Deus nos deu pernas. E Deus se alegra quando nos vê correndo, caminhando, saltando, levantando peso, pedalando, nadando, fazendo algumas, subindo escada, descendo escada. Eu acho que Deus sorri do céu. E pelo contrário, Deus se entristece quando a gente usa braço e perna para a gente ficar parado e sedentário. Sedentarismo. É muito importante esse ponto, porque parece que Deus tem ficado um pouco triste com a gente, porque as estatísticas têm mostrado isso. Essa charge parece engraçada, mas ela reflete uma grande realidade do que a gente tem vivido. O sedentarismo tem sido uma epidemia no mundo e não é um assunto tão tocado de uma forma abrangente. 30%, em cada 3 pessoas no mundo são sedentárias, não praticam nenhum tipo de atividade ou exercício físico. Isso é no mundo. Será que o Brasil é um pouco melhor? 46% da nossa população brasileira não se movimenta adequadamente. A região sudeste chega a 53%. Metade da população não desenvolve uma atividade física para gerar benefício na saúde. E veja, esse quadro aqui mostra a relação da porcentagem de pessoas que não se movimentam de acordo com a idade. E a gente vê que quanto mais idade, mais velho, menos movimento. Talvez as pessoas que mais precisariam, e a gente precisa despertar isso não quando a gente estiver mais velho, mas desenvolver esses hábitos desde mais novo. 300 mil pessoas, infelizmente, morrem ao ano aqui no Brasil por conta de doenças atreladas a justamente essa falta de movimento. O que isso significa? Nós estamos aqui há mais ou menos 20 minutos falando. Em 20 minutos, 10 pessoas morreram vítimas de doenças relacionadas também ao sedentarismo. Isso é triste. Será que Deus quer isso para a gente? Com certeza não. O nosso corpo, anatomicamente, não foi constituído para que a gente ficasse sentado. A gente tem mais de 200 ossos, 700 músculos, 350 articulações que servem de corpo, para que a gente possa se movimentar. E a história mostra como a gente tem evoluído para ficar sentado. Na era paleolítica, nós éramos caçadores, andávamos cerca de 10 km por dia para encontrar o que comer. Depois passamos para a agricultura, onde a gente cultivava e usava a movimentação, como no Jardim do Éden. Depois, a Revolução Industrial, com suas máquinas e os trabalhadores braçais. E hoje, a Revolução Tecnológica, que nos faz ficar mais sentados. Parece que estamos evoluindo dessa maneira e estamos mais sedentários do que nunca na história da humanidade. Esse é o estilo de vida. Sedentário vem do sedere. O grego fala que é sentar. Isso tem despertado uma atenção muito grande nos Estados Unidos, tanto que em 2013 eles fizeram um grande estudo com milhares de pessoas para ver qual era o perfil de sedentarismo dos americanos. E pasme, nas 24 horas que nós temos disponível para realizar algum exercício, somente 3 horas do dia nós somos ativos.
E aqui mostra 8 horas dormindo, em média 7 horas e meia trabalhando sentado. Isso tem sido uma epidemia no mundo todo, que tem gerado uma doença que eles chamaram de doença do ficar sentado, sitting disease, a doença que acontece por causa do sedentarismo. Isso envolve obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer. Certos tipos de câncer estão relacionados a esse sentar, a esse ficar sentado durante muito tempo. Depressão, isso tudo diminui muito a expectativa de vida nossa. Isso tem sido tão importante, isso tem abrangido tanto a parte médica, que está relacionado o impacto do sedentarismo, o impacto do cigarro. Vejam, as doenças que o sedentarismo causa, elas estão tão altas que se comparam às doenças causadas pelo cigarro. Isso é muito triste, não, pastor? Isso talvez a gente tenha que mudar um pouco. O que o exercício físico é visto na Bíblia? O que Deus tem em relação ao exercício físico especificamente? Primeiro, o exercício físico é um culto a Deus. O exercício físico é um culto a Deus. Sabe onde está isso? Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Porque Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós apresentamos os nossos corpos, nós apresentamos as nossas almas, a nossa subjetividade, a nossa interioridade. Paulo está dizendo que a gente precisa apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso não significa, queridos, trabalhar para Deus até esgotar o corpo, mas significa cuidar do corpo, significa colocar o corpo em movimento. Então, queridos, existe um apelo de Paulo que nós dediquemos hoje de manhã os nossos corpos a Deus através do movimento que Deus programou para que tivéssemos com o nosso corpo. Sabe, queridos, um homem chamado Eric Liddell, vocês devem ter ouvido a história do Eric Liddell, ou visto se vocês assistiram o filme Carruagem de Fogo. Em 1924, ele era um corredor nas Olimpíadas de Paris, 1924. Eric Liddell era um homem muito temente a Deus. E ele era favorito para ganhar os 100 metros. E ele então tinha uma eliminatória que ia acontecer, e quando ele foi ver, essa eliminatória tinha sido marcada para o domingo. E ele então, que era um homem piedoso, que tinha uma consciência de que no domingo ele não deveria ter aquela atividade, ele se negou a participar da eliminatória. As pessoas ficaram muito frustradas, porque ele era o favorito para aquela corrida. E então ele não fez a eliminatória e ele não pôde correr a final dos 100 metros. Mas aconteceu que Eric Liddell pediu à organização para correr os 400 metros e ele não era treinado para 400 metros. Queridos, ele correu aquela corrida, ele chegou em primeiro lugar, ele bateu o recorde mundial na época com 47 minutos e 6 segundos. E ele marcou o nome dele na história das Olimpíadas, se tornou um personagem histórico, até tem filme, como eu falei, sobre a vida dele. Mas ele ficou famoso por causa de uma frase que ele falou. Ele disse assim: quando estou correndo, eu sinto que alegro o coração de Deus. Queridos, quando eu ponho meu tênis cada manhã, ou pelo menos 3 vezes por semana, ponho minha roupa, pode estar chovendo, pode estar o tempo bom, eu desço. Eu tenho 2 coisas que eu penso quando eu vou fazer exercício. Um é que eu quero abençoar minha família. Eu quero abençoar minha esposa principalmente. Eu gostaria que ela tivesse sempre um marido saudável ao lado dela. Isso é uma coisa que eu penso e desejo quando começo a me exercitar. O primeiro quilômetro é difícil. Depois a gente vai pegando o ritmo, depois a gente começa a deslizar e as coisas se tornam mais fáceis. Sabe, querido, a segunda coisa que eu penso é que quando eu estou correndo, eu estou cuidando do corpo que pertence a Deus e que Deus me deu para cuidar. E eu quero cuidar desse corpo de maneira que glorifique a Deus. Então, o exercício físico é um culto a Deus. Segundo, o exercício físico é um ato de fé. A Bíblia diz assim: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus 9, 29.
Queridos, esse texto está dizendo mais ou menos que nós alcançamos o que almejamos na medida em que cremos que Deus pode realizar isto em nós. Movimentar o corpo, exercício físico. Sabe, queridos, eu tenho absoluta convicção de que talvez 99% dos que estão aqui, se não 100%, tenho absoluta convicção que exercício físico é bom e importante para a saúde. Mas eu tenho também uma outra convicção, que menos de 50% dos que estão aqui se exercitam regularmente. A Bíblia está dizendo que Deus vai ajudar você a fazer aquilo que você crê que precisa fazer. Lhe seja feito segundo a sua crença. Você vai alcançar a bênção segundo o que você crê. Se você crê que exercício físico é importante, Deus vai te dar condições para você se exercitar. Vocês conhecem as pessoas que começam a fazer exercício físico e logo param. Há problemas, queridos. Nossas mentes foram criadas, sobretudo dos jovens, das pessoas, talvez até 40 anos, dentro de um ambiente de sedentarismo. Sabe, queridos, nossos pais não nos incentivaram ao exercício físico. E eu fico perguntando, os pais que têm filhos pequenos aqui, ou filhos até adolescentes, o que eles veem no seu comportamento com relação ao seu corpo e à sua atividade física? É difícil começar. Ontem eu estava num encontro da minha família, da família do meu pai aqui no Rio, e aí estava lá conversando e o assunto é sempre esse, as pessoas começam a me procurar, saber sobre corrida e tal, e alguém disse assim, eu queria começar, mas é tão difícil. Assim, é tão difícil, porque a gente fica sempre pensando que isso não é prioridade. A gente não tem uma mente criada para o exercício, a gente é criado num ambiente de sedentarismo. Muitas vezes viemos de família que os nossos pais não nos incentivaram. E, queridos, nós precisamos crer que Deus quer isso, e pela fé em Deus. E esse é o elemento diferente do plano Mova. Nós estamos aqui para trazer para vocês que se exercitar não é só uma coisa boa para o seu corpo, mas é para a glória do Senhor Jesus. Então, queridos, a questão da gente não ter uma boa influência sobre as pessoas que nos circundam, sobre os nossos filhos, isso pode trazer problema, e o Rômulo tem uma coisa para falar sobre essa questão. Pois é, eu me tornei pai há uns 5 meses, quase 6 meses atrás. Isso tem se tornado uma grande preocupação, mas para mim, o que eu quero para minha filha? Quando a gente para pensar um pouquinho no mundo, nosso futuro são as crianças. Esse quadro mostra muito bem como que tem sido as nossas crianças antigamente, como elas estão evoluindo hoje, nos dias de hoje. A atividade que elas desenvolviam e como elas estão hoje. Sabe, a gente não tem muita culpa do que os nossos pais nos passaram, mas a gente tem uma responsabilidade, como adultos, a estar passando para os nossos filhos. Isso tem me gerado um grande desconforto, uma certa preocupação, porque o Brasil e a América Latina são considerados os países que tem o maior índice de sedentarismo na infância. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, junto com a Nike, essa empresa de material esportivo, desenvolveram esse projeto desenhado para o movimento, tentando estimular, tentando investir nas crianças para que elas possam, então, se movimentar mais. E sabe, se nada for dado, nós vamos deixar um legado muito triste para os nossos filhos. Em 2005, uma revista da Inglaterra, chamada Lancet, é uma revista científica muito respeitada no meio da medicina, ela publicou um trabalho excelente falando sobre como as nossas crianças vão evoluir. E parece que nós estamos deixando um legado para elas de viver menos anos do que nós estamos vivendo. Isso não parece interessante? Parece que nós realmente precisamos ter essa consciência, e mais do que ter essa consciência para a gente, tentar também difundir para as pessoas, principalmente na nossa família, essa verdadeira importância. Pois é, queridos, então nós vamos para a conclusão, não é? Qual é o desafio que nós temos para hoje? Eu queria deixar 3 desafios, nós queremos deixar 3 desafios para vocês hoje de manhã. Eu sei que vocês estão ouvindo, talvez incomode,
né? Como me incomodou há 7 anos atrás, quando eu comecei a fazer exercício, comecei a fazer uma alimentação saudável, perdi no primeiro momento 12 quilos, e depois disso eu mudei a minha vida, e a gente vai falar hoje à noite, como que a gente pode tomar uma decisão dessa e permanecer nela? Obstinação, disciplina. A Bíblia nos ensina que devemos ser disciplinados, mas isso é logo mais à noite. Mas como nós podemos fazer, o que podemos fazer hoje de manhã? Eu queria desafiar você a 3 coisas. A primeira, eu queria que você avaliasse com sinceridade sua atitude diante do seu corpo. Qual é a sua atitude diante do corpo, do seu corpo, diante do que você está ouvindo aqui nessa manhã? Salomão, o sábio, disse em Provérbios 4:23, tome cuidado com o que você pensa sobre você mesmo, porque os pensamentos dirigem sua vida. Queridos, Paulo diz que nós, Romanos 12:3, é importante que não tenhamos um conceito errado de nós mesmos. Se você preferir pensar que está tudo bem, sem estar tudo bem, você não está sendo sincero com você mesmo, e ainda digo mais, você está correndo um sério risco. Ontem, nesse encontro que me referi, estava lá com o meu primo, o Elton, agora com 52 anos. Há 3 anos atrás, 49 anos, uma pessoa com corpo sem nenhuma aparência de sobrepeso, teve um infarto, teve que abrir o peito e fazer ponte de safena, teve que fazer uma intervenção. Estava tudo bem com ele, aparentemente, mas ele não estava cuidando do corpo dele como deveria. Queridos, esse é o grande perigo. Você pode pensar assim, mas eu não tenho sobrepeso, eu vou na balança e vejo que meu corpo está bom, né? Para a minha altura, enfim, pelos índices que se dá aí, não é? Mas essa não é a única observação que você pode fazer sobre o problema do seu corpo. Você também precisa fazer uma avaliação clínica. E ele não fazia essa avaliação clínica. Por quê? Porque ele não fazia um acompanhamento na saúde dele. Eu sou novo, 40 e poucos anos, né? Então, queridos, nós precisamos saber como nós estamos, fazer uma avaliação sincera. Mas existe uma terceira dificuldade. É que você pode ter o seu corpo sem sobrepeso, você pode fazer exame de sangue essa semana, teste ergométrico, algumas coisas, e está tudo bem. Mas eu quero dizer que se você não estiver tratando bem do seu corpo, tem uma bomba relógio armada. Tem uma bomba relógio. Agora está tudo bem. Queridos, eu vivia assim, não é? Mas em algum momento eu comecei a pensar que eu tinha que realmente cuidar do meu corpo. Eu tinha que realmente cuidar da minha saúde. Eu não devia só ficar pedindo a Deus, mas eu devia fazer a minha parte, né? Então, você está buscando uma vida saudável? Você está procurando honrar a Deus com o seu corpo? Você tem um programa de exercícios que segue regularmente? Eu queria que você fizesse essa avaliação, mas precisa ter cuidado com essa avaliação, porque existe uma questão que o Dr. Romulo vai falar. Exato. No consultório vai chegando o verão, as pessoas querem estar saradas, né? Eles querem estar com o corpo. Mas o meu grande foco quando eu converso com eles, para você ter um corpo sarado, você precisa ter um ambiente saudável. E a gente percebe que não se trata só de aparência, né? Essa síndrome é uma síndrome que foi descoberta em 2006 nos Estados Unidos, e a gente percebeu que não só o fato de estar magro significa saúde. TOF significa thin outside, fat inside. Thin de magro por fora e obeso por dentro. Ou seja, a gente pode estar magro, mas ao mesmo tempo ter algumas questões de saúde que possam estar influenciando a nossa vida e a progressão de uma doença. Isso é importante de ser ressaltado. Então, o primeiro ponto seria esse. Escolha, avalie com sinceridade sua atitude diante do seu corpo hoje de manhã. Segundo, escolha viver de forma saudável. Escolha viver de forma saudável. Ouçam o que Paulo escreve aos Efésios, e a gente tem a tendência de só espiritualizar isso, não é? Mas nessa versão da Bíblia, a Mensagem, no capítulo 4 de Efésios, versículo 22 a 24, ouçam o que Paulo diz. Agora,
é hora de ter um estilo de vida totalmente novo. Você podia dizer, isso deve ser espiritualmente, né? Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que mude para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Você pode querer ter uma vida saudável, todos nós queremos. Quem aqui não quer? Mas talvez as suas escolhas não sejam para uma vida saudável. Pode não aparecer agora, mas vai aparecer em algum momento na frente. Sabe, queridos, escolher viver uma vida saudável é algo que você precisa ter coragem de buscar. Eu não sei se você vai, depois dessa mensagem hoje aqui, você vai ter coragem de orar a Deus e pedir a Ele uma vida saudável, sem que você faça coisa alguma para isso. Eu não sei se você vai ter coragem de fazer essa oração, porque Deus coloca em nossas mãos as possibilidades que nós temos de viver de uma forma que alcancemos essa vida saudável. Queria falar para vocês de um amigo. Eu tenho um grande amigo que aos 70 anos ele teve problemas sérios de coração, aos 70. E ele teve que fazer algumas intervenções, ele teve que fazer algumas alterações na vida dele por conta disso. Quando ele estava tratando desses problemas cardíacos, precisou colocar stent, fazer revascularização, ele fez uma série de questões, ele foi descoberto também com câncer de próstata. Sabe, queridos, e para nós homens, cada vez que eu vou no urologista, ele diz assim, olha, mantenha exercício, porque próstata não gosta de gordura. Foi o que ele fala para mim, próstata não gosta de gordura, mantenha os exercícios. Eu estive lá agora em dezembro. Então esse meu amigo, ele, quando estava tratando dos problemas do coração, aparece um câncer de próstata. Ele teve que tratar o câncer de próstata, mas uma coisa que ele começou a fazer foi se exercitar aos 70 anos. Aos 70 anos ele começou a se exercitar. E ele continua se exercitando até hoje. Ele venceu o câncer de próstata, ele não teve mais qualquer problema cardíaco. Eu queria que vocês ouvissem ele falando aqui agora, nesse vídeo. Eu sou Ismael Franco de Oliveira, desde 1970, mais ou menos, tenho feito caminhadas na margem do oceano, aqui na Praia Campista, e também em outras pistas de caminhada. Agora, depois que fui impedido de fazer caminhadas mais longe da minha casa, eu tenho usado uma pista que eu tenho com 25 metros de comprimento, ida e volta, dá 50 metros. Eu faço isso 40, 50 vezes diariamente, de segunda a segunda. E isso tem me dado condições de sobreviver, de ter mais disposição física, de andar na rua também, para ir aos bancos, resolver qualquer problema, qualquer negócio, e tenho sido abençoado por causa disso. Acho que as minhas condições físicas no momento são o resultado desse esforço físico que eu tenho feito durante todos esses anos. É só isso.
Só isso? Não sei se vocês perceberam a semelhança ali, mas aquele ali é um grande amigo meu também, meu avô. Eu cuido também um pouco dele, e a gente percebe claramente que o exercício vem trazendo mais vigor para ele. Isso é muito bom. Bom, parece que eu falei muito sobre coisas ruins, estatísticas e tal, tentando movimentar a gente para realmente sair do sedentarismo. E uma das principais causas no consultório para a pessoa não fazer exercício não é falta de dinheiro, não é dor, não é nenhum outro problema a não ser tempo. Eu não tenho tempo para isso. O tempo é muito relativo. Ano passado saiu um estudo com as mulheres aqui do Rio de Janeiro. 2.500 mulheres, elas gastam normalmente 30 minutos só pensando qual a roupa que vai usar. Só pensando. Você imagina o tempo que gasta se vestindo. A média é que gasta 390 dias da vida delas pensando o que vão vestir. E os homens não ficam muito alegres, porque a média de ficar sentado em frente à televisão de 4 horas nos finais de semana, e principalmente assistindo futebol. O que é o tempo? O tempo é relativo. 15 minutos para você parece muita coisa? Eu acho que a gente poderia organizar melhor o tempo. Quem não controla o seu tempo, não consegue controlar a sua vida, não consegue se organizar nesse sentido. E os estudos são muito interessantes. Esse é um estudo de Taiwan, 400 mil pessoas, mostrando o benefício de 15 minutos de movimentação. Isso pode aumentar a sua vida, a sua sobrevida em 3 anos, diminuindo várias comorbidades. E um outro estudo mais recente fala de 30 minutos. Quando a gente estiver um pouquinho mais avançado, e se a gente se exercitar 30 minutos, é possível que a gente consiga estender a nossa vida sem comorbidades, vivendo mais 5 anos. Vocês gostariam de viver mais 5 anos? Eu adoraria. Isso é uma resposta que está nas nossas mãos, talvez nos nossos pés também. A gente precisa estar se movimentando. Pois é, então vamos para o terceiro e último ponto desse desafio. O primeiro ponto do desafio que eu trouxe para vocês é uma avaliação sincera. Olhar para você hoje de manhã, pensar como está a sua vida física, o quanto essa fala hoje de manhã está te incomodando, o quanto ela pode estar te preocupando, não é? Segundo, escolher viver uma vida saudável. Essa é uma escolha. A vida é feita de escolhas. Nós somos resultado das nossas escolhas. Nós estamos hoje de manhã aqui como estamos por causa das escolhas que fizemos no passado. E quais as escolhas que vamos fazer no presente, pensando no futuro? Então, escolha viver de forma saudável. Em terceiro lugar, escolha hoje fazer um plano de exercícios. Sabe, queridos, alguém dessa igreja que trabalha com educação física passou uma mensagem para mim hoje bem cedo, no WhatsApp. Ele viu no boletim, domingo passado, eu estava aqui, eu acho, e ele viu esse anúncio dessas mensagens, dessas palestras aqui. E ele disse assim: olha, eu queria entrar dentro disso, eu queria ajudar de alguma maneira a igreja, as pessoas que quisessem alguma forma de ajuda. Professor de educação física dessa igreja, deve ter vários aqui. Sabe, queridos, a Bíblia diz em Provérbios 16, 9: o homem faz planos, mas o Eterno que possibilita que sejam realizados. Queridos, você não vai fazer isso. Você não vai sair daqui hoje com um plano, ou buscando um plano para você, apenas pela força da sua vontade, apenas pela sua determinação, pela sua vontade férrea. Eu posso acreditar que você, como um crente em Jesus, vai sair daqui hoje desejando isso, mas pedindo a Deus que te dê força e te dê recursos para você manter esse propósito e você fazer aquilo que você pode fazer para ter e buscar uma vida saudável. Queridos, essa é a diferença, como eu disse antes. O que nós vamos trazer aqui é alguma coisa baseada na fé. Não é baseada na dieta mais recente que você viu na televisão, no programa mais novo na televisão que você assistiu, mais recente. Não é alguma coisa que você leu na revista, não é uma sugestão de alguém.
Quantos aqui já começaram? Sabe, queridos, eu às vezes no consultório estou atendendo as pessoas que trazem muitas dificuldades geradas pelo problema do corpo. Elas dizem, olha, eu sugiro, faça exercício. Elas dizem, eu já tentei várias vezes. Tentou por quê? Porque fez um plano baseado na sua vontade própria, baseado na sua determinação, e nós somos muito fracos, nós somos muito frágeis, nós muitas vezes desistimos, desanimamos. Mas se você hoje fizer um plano pela fé, eu tenho convicção de que você vai conseguir ir adiante com o seu propósito. A Bíblia diz que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Procure seu médico para pedir exames. Descubra qual exercício é melhor para você. Você tinha alguma coisa sobre o exercício melhor? Eu acho que você não colocou aqui não, mas podia falar alguma coisa. Foi descoberto o melhor exercício para cada um de nós. E o melhor exercício que se pode praticar é aquele que você vai fazer. Enfim, não adianta a gente tentar querer esquiar a neve aqui no Rio de Janeiro. Isso não vai ser um bom exercício, porque você não vai conseguir praticar. Mas o melhor exercício é aquele que te traz mais felicidade, é aquele que é mais fácil de se fazer, é aquele que está mais palpável, como uma corrida, um caminhar, uma academia perto da sua casa, porque para que não se gere desistindo. E então, hoje a gente sabe que o melhor exercício é aquele que você vai conseguir realizar. Isso é muito importante. Então, meu pai fazia caminhadas na beira do oceano. Em algum momento ele começou a ter algumas dificuldades de equilíbrio. Então, ele descobriu que dentro de casa tinha aquela pista de 25 metros entre o quarto lá dos fundos e o portão da rua. Não sei se vocês perceberam, ele anda com uma espátula de pedreiro na mão e ele caminha com aquela espátula. Quando ele vai e volta, dá 50, ele bota um tracinho de giz ali. Vai e volta, dá 50, ele bota um tracinho de giz ali. Quando dá 250, ele bota um traço em cima. Então ele faz isso de 40 a 50 caminhadas por dia. Aonde? Em volta da casa deles que vocês viram aqui. Eu fui lá filmá-lo essa semana para trazer essa informação para vocês. O exercício que você precisa escolher, a atividade, o movimento do seu corpo que Deus quer que você comece a fazer para melhorar a sua saúde. Terceiro, procure um profissional de educação física. Aqui na igreja tem vários, né? Existem muitas informações importantes sobre isso. E comece aos poucos. Né? Ontem alguém disse para mim, você corre 21 quilômetros, meia maratona, se eu correr 500 metros eu caio. Eu falei assim, claro, eu também cairia 500 metros se eu corresse 500 metros há alguns anos atrás. Eu não comecei correndo 21, 30 quilômetros, comecei correndo 500 metros, 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. A gente começa devagarzinho, às vezes precisa de orientação também. Eu busquei a ajuda de um nutrólogo, busquei a ajuda de uma pessoa da educação física que veio me orientar e me ajudar. Então, queridos, você precisa se exercitar. Vamos ver um vídeo aqui. Qualquer semelhança é mera coincidência. Três. Vai. Eu estava tão nervoso que botei a perna errada. Era com a outra perna. Porque eu estava filmando. Beleza? Mantém o lado. Tá? Colocar o azul. Essa é uma mini academia na minha casa, fui comprando aos poucos, na garagem de casa. E a minha esposa começou a se exercitar também. E ali está o meu sobrinho, que é professor de educação física, nos ajudando. Sabe que horas é isso, querido? 6 horas da manhã. De 6 às 7 nós nos exercitamos. Pode cortar.
Queridos, queria deixar um desafio para vocês. A minha esposa tem 60 anos. Ela vai ficar chateada comigo de dizer isso, né? Na verdade, fez 61 já esse ano, né? Ela começou a se exercitar, começou a correr comigo na rua, 500 metros, 1 quilômetro. Agora em outubro nós corremos, eu corri a meia maratona de Amsterdã, 21 quilômetros. Ela correu 8 quilômetros. Ela já está correndo 8 quilômetros. Daqui a pouco está correndo 10 quilômetros. Mas ela se exercita comigo nas manhãs, bem cedinho, com um professor que vai lá em casa. Faça pela fé um plano de exercício. Eu queria fazer uma oração com vocês agora. Queria convidar vocês a ficarem em pé para a gente orar. Depois vocês vão sentar e eu vou apenas dar um recado para vocês depois dessa oração. Eu não sei o quanto isso incomodou você. Não sei quanto isso incomodou você. Mas eu espero que tenha me incomodado muito. Eu espero que você esteja muito angustiado. Você chegou aqui hoje feliz, tranquilo, está saindo daqui danado, zangado, angustiado. A gente aprende na psicologia que ninguém muda se não estiver em crise. E às vezes a gente tem que angustiar uma pessoa para ela mudar. Menos quando a pessoa está muito deprimida, se angustiar, ela pode piorar. Mas, queridos, como que você recebe isso hoje de manhã? Queria convidar você a começar a pensar. Hoje à noite nós vamos falar de disciplina. Como que a gente fica determinado quando a gente assume um compromisso com alguma coisa? Como que a gente mantém isso? Quais são os recursos que a gente tem para manter? Vamos falar sobre isso logo mais à noite. Domingo de manhã vamos falar sobre a verdade de Deus sobre a nossa vida no âmbito geral, incluindo o campo físico. E à noite sobre a alimentação, próximo domingo. Eu queria convidar vocês para a gente orar juntos agora, pedindo a Deus que realmente Ele concretize aquilo que você deseja, o seu sonho, a sua vontade para a sua vida, que Ele faça acontecer pela sua fé, não na sua capacidade, mas na vontade que Deus tem de que você seja uma pessoa em movimento, de que você seja uma pessoa que invista naquilo em que Jesus investiu tanto, o seu corpo. Feche seus olhos. Deus querido, nosso Pai, agradecemos por esta manhã, por esta grande alegria que o Senhor tem me proporcionado, de estar aqui ao lado do meu querido filho. Ó Deus, cuja vida tem alegrado tanto a nossa família, o nosso coração. Um homem preocupado com a saúde, preocupado com a família. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor nos permitiu trazer esse recado para esta congregação. Pai, nós estávamos lá atrás, bem no início, orando nós dois juntos, pedindo que o Senhor impactasse as pessoas aqui com a mensagem que íamos trazer. Não queríamos, Senhor, trazer nenhum sentimento de culpa para ninguém, nenhum sentimento ruim para ninguém. Queríamos apenas trazer uma mensagem que pudesse desafiar, que pudesse estimular e encorajar, para que cada um aqui, os adolescentes, os jovens, os adultos, as pessoas de mais idade, aqueles que têm condição, e ó Deus, a maioria de nós tem condição de fazer alguma atividade, por menor que seja, que possam ser realmente desafiados a alcançar esse objetivo. Nós pedimos a Deus que abençoe o propósito do nosso coração e abençoe a obra das nossas mãos. É aquilo que nós te pedimos, é isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.